Quem acompanha o Minuto Indie há um tempinho sabe que a gente adora falar sobre lo-fi. Isso tem a ver não só com a sonoridade específica, mas também com toda uma estética que envolve desde músicos a designers e outros tipos de produção artística. Aliás, se você tá afim de sacar coisas mais específicas, como origens e ramificações do estilo, é só digitar aí na barra de pesquisa Minuto Indie Lo-Fi, que o que não falta é conteúdo sobre. Na maioria dos conceitos por trás desses trampos estão alguns aspectos que se ligam a outros tipos de estilos, criando umas fusões curiosas e até meio engraçadas. Uma parada bem interessante que tem rolado ultimamente é uma galera mais ligada em produções lo-fi, fazendo remixes e releituras de clássicos da MPB. Geralmente as que mais se destacam são aquelas canções que ficaram famosas pelo apelo sentimental e melancólico, com melodias que vão de encontro a esse mood. Assim, clássicos de nome como Tim Maia, Belchior e Tom Jobim ganharam as redes nessas novas versões. Claro que tudo começou com uma espécie de brincadeira de tentar imaginar como seriam esses clássicos se fossem produzidos atualmente. E antes que alguém venha falar que isso é desrespeitar as obras originais ou alguma forma de tentar tomar o lugar delas, não é nada disso. São apenas ideias espontâneas que têm uma intenção mais voltada à nostalgia do que a fins lucrativos. Bom, como qualquer outra forma de arte, as coisas vão se transformando e tomando outros significados, e com esse rolê não foi diferente. O clima de meme se tornou um estímulo para uma nova geração conhecer mais a fundo esses artistas tão importantes para a música brasileira. Então, se você também é ligado em lo-fi e coisas relacionadas, ou é fã de MPB e gosta de ver essas coisas clássicas sendo revisitadas, se liga no vídeo de hoje que a gente vai dar uma resumida nesse rolê criativo que tem chamado a atenção do jovem indie brasileiro, e ainda dar uma brisada sobre essa relação jovens / lo-fi / retro. Caso você não tenha escutado nenhuma dessas versões, a gente vai fazer uma breve descrição aqui. A MPB é conhecida atualmente por ser um estilo bastante rico em questões harmônicas, com acordes cheios de notas, que dá uma sonoridade mais complexa às composições. Nas versões lo-fi desses clássicos, é como se essas várias camadas da estrutura das músicas fossem colocadas de um jeito mais, entre aspas, brisante, e não aquela pegada mais tradicional que a gente está acostumado. O Tim Maia é um cara que foi mestre em capturar a bad, e com essa roupagem mais climática, com beats mais lentos, as músicas ficaram uma verdadeira viagem melancólica. Por ter muito da sonoridade do soul e do R&B, as músicas dele caíram perfeitamente nessas releituras, já que o lo-fi tem muito desse lance de aprofundar os beats e os grooves de cada efeito. Mas olha, tem pra todos os gostos, desde João Gilberto, a Raça Negra, desde Jorge Ben, a Cássia Eller. A maioria dessas produções estão publicadas em playlist do YouTube e também no SoundCloud, então se liga na descrição que eu vou deixar uns links bem legais pra vocês. Algo que vale a pena parar pra pensar nesses rolês que ligam gerações é o que é que define isso que a gente tá acostumado a chamar de lo-fi. Hoje em dia é normal que termos relacionados à música tenham significados diferentes do seu sentido original. Por exemplo, todo mundo sabe que atualmente indie tá mais associado a uma sonoridade alternativa do que a um método de produção e distribuição. Com o lo-fi não é diferente. O termo é uma abreviação de low fidelity, baixa fidelidade, o que sugere um desprendimento de técnicas padrões na hora de produzir, fazendo isso com auxílio de equipamentos mais precários que hoje em dia tem a aura de vintage. Então, para quem tem uma visão de que o lo-fi é só naquela pegada chill mais ligada ao indie mesmo, é importante sacar que o lance do lo-fi tá mais ligado em como você constrói um som do que com a própria sonoridade. É normal que essa junção cause um certo estranhamento, afinal a MPB geralmente é vista como algo tradicional demais, quase intocável, enquanto o lo-fi passa essa vibe de música dos millennials. Mas essa conexão dá super certo por causa de aspectos que não são exatamente musicais, mas que completam essa experiência. Tipo, apesar dessa pegada moderna, o lo-fi tem uma vibe muito nostálgica de ressignificar estéticas e tendências do passado. Isso rola não só pelo charme, mas porque no começo esse era o único jeito de produzir música alternativa, com equipamentos mais antigos. Então, se tem produção lo-fi de todos os tipos, como músicas de arcade, músicas ambiente japonesa, por que não uma versão que revisite a nossa cultura? Entrando mais na questão de curiosidades, obviamente o lo-fi não foi algo que surgiu agora, e sim algo que foi desenvolvido ao longo das décadas. E como a gente está falando dessa ligação com a música brasileira, não é difícil imaginar artistas brasileiros, mesmo os consagrados, tendo que se virar para produzir com equipamentos de baixa fidelidade. Uma das histórias mais incríveis é como o som de uma das bandas
bandas mais importantes de todos os tempos, foi moldado através de uma autêntica inovação lo-fi. A banda em questão é os Mutantes, e bom, caso você não saiba, eles são reverenciados não só aqui no Brasil, sendo considerados mega influentes na virada dos anos 60 para os 70. A influência da banda rendeu a aclamações de artistas que se inspiram neles, como Kurt Cobain, Beck e David Byrne, fundador do Talking Heads. Se hoje em dia já é difícil ter equipamentos de som em um preço acessível no Brasil, imagina naquela época. Nesse período, os músicos da cena de São Paulo sempre procuravam luthiers para montar uma guitarra própria, pois era inviável importar e a produção nacional ainda não estava no mesmo patamar ali da gringa. Um desses caras que salvava a galera era o Cláudio César Dias Batista. Em um projeto mais audacioso que ele estava fazendo para o músico, ele conseguiu a fórmula para guitarra perfeita. Tinha uma pegada confortável e tinha uma captação que era uma espécie de camaleão sonoro, fazendo a guitarra soar como violão ou ter uma distorção natural sem pedais. A parada era tão sinistra que ele fez duas dessas, sendo uma um protótipo. Só que até o protótipo era surreal, então ele resolveu presentear seu irmão com essa guitarra. Seu irmão era ninguém menos que Sérgio Dias, guitarrista dos Mutantes. Pois é, mano, antes dos sintetizadores retrô ou dos vocalizadores eletrônicos, a galera aqui no Brasil literalmente inventava as coisas. Além do fator artístico, o lo-fi sintetiza também um lance emocional, de interação entre gerações, pois como a gente falou, equipamentos que eram considerados perrengue pra galera no passado, pra nossa geração é vintage. Desde câmera Polaroid a discos de vinil, a galera do lo-fi tem essa fixação em reimaginar esses objetos considerados, entre aspas, ultrapassados, dando um novo valor estético a essas paradas. Dá até pra dizer que é essa vibe retrô que faz as produções soarem daquela forma. Tipo, em uma entrevista, o Dino Casablancas disse que ele não é muito nerd para instrumentos musicais e que na maioria das vezes ele escolhe os equipamentos mais pelo visual do que pelas especificações técnicas. Isso tem muito do que a gente está falando, pois é esse lance de querer reimaginar algo já feito baseado nas suas impressões estéticas sobre um estilo ou sonoridade. Alguns boomers podem dizer que isso rola bastante na geração atual pela falta de referências relevantes do nosso tempo, mas não é nada disso. Talvez a galera de outros tempos tenham muito forte a ideia de que sempre é preciso inovar. Se tem o MP3, não precisa de disco, deixem isso para os mais velhos. Mas aí que tá, muitas dessas relações entre uma geração e a arte estão mais ligadas a valores sentimentais do que à praticidade. Isso é curioso porque ao mesmo tempo que os jovens buscam praticidade em todos os aspectos, com a arte isso é repensado. Falar de lo-fi é pensar sobre passado e futuro ao mesmo tempo. Sem dúvidas, hoje o lo-fi é uma das paradas mais influentes da produção de arte underground, e até em alguns lugares mais mainstream. Nisso, uma galera fica se perguntando se daí vem algo novo em formas de produção, como rolou quando surgiram os samples. Isso traz questionamentos sobre como manter a parada autêntica, como esse clima caseiro, mas ao mesmo tempo lidar com uma influência cada vez maior. No meio disso tudo, tem também a questão de quais serão os clássicos da nossa época que serão vistos como referência lo-fi para o futuro. Obviamente, ao dizer isso, a gente não tá querendo comparar Tim Maia ou Belchior com artistas dessa geração. É só um exercício mental para prever a nostalgia do futuro. Por exemplo, a Pablo Vittar com todos os seus looks, artes visuais e também inovações para aquilo que a gente chama de pop, com certeza será uma referência para quem olhar para nossa época. Duda Beat com a sua pegada melancólica e confessional também vai ser uma parada simbólica. Talvez no futuro o lo-fi nem seja como a gente está acostumado com sintetizadores e beats climáticos. De qualquer forma, é uma estética que traz a criatividade artística e o valor emocional na mesma intensidade. E se a nossa geração tem parte nisso, com certeza é pelo fato de usar isso para criar coisas novas sem se importar com rótulos. Pode ser, entre aspas, mais vibe que o som, mas é algo verdadeiro.